Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Donas da História. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Chica da Silva, essa mulher incrível que é parte importante da história do Brasil. Francisca da Silva de Oliveira nasceu em Cerro, no Arraial do Milho Verde, que ficava próximo à Vila do Príncipe. Atualmente o lugar fica no estado de Minas Gerais. A data de nascimento dela não é certa, mas os estudos dizem que ela nasceu dentre os anos de 1731 a 1735. Era filha de Antônio Caetano de Sá, um homem branco que ocupava uma posição de distinção e honra na sociedade. Ele era capitão das ordenanças de Bocaina, Três Cruzes e Itatiaia, distrito de Vila Rica. Na época, o Brasil ainda era colônia de Portugal, com 13 capitanias hereditárias, que era composto por várias ordenanças que é como se fossem pedaços de terra de cada uma delas. Os capitães das ordenanças eram líderes de uma ou mais ordenanças. Juntos comandavam as capitanias hereditárias. Sua mãe era Maria da Costa, também conhecida como Maria da Mina, que fora trazida da região africana da Costa da Mina, atual Benin. Quando chegou ao Brasil, foi levada para o Arraial do Milho Verde, ainda criança, por volta de 1720, e começou a trabalhar com o negro alforriado Domingos da Costa. O seu nome, de origem africana, foi retirado e trocado por Maria da Costa porque ela veio da Costa da Mina. Quando criança, sua mãe garantiu que ela tivesse um tratamento sadio. Na época, ter uma criança com deficiência era considerado uma condenação, algo que atrapalhava a vida da pessoa, coisa que hoje em dia ainda esse pensamento está se tornando ultrapassado e o pensamento de saúde apenas está sendo aplicado para alguns casos, como por exemplo, doenças que causam morte. Na época, por conta da ciência precária, havia várias superstições sobre o nascimento de crianças com deficiência. E a Maria da Costa, mãe da Chica da Silva, acreditava nessas superstições. Então, ela não passava na parte de baixo das escadas para que sua filha não nascesse com nanismo. Deixou de usar joias e metal na parte da cintura para que o corpo da criança não nascesse deformado. Ela também expulsava os gatos de casa para que a criança não nascesse peluda, além de fazer sempre muitas promessas para os santos de sua devoção. Chica da Silva foi batizada aos 2 anos de idade, na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, no Arraial do Milho Verde. Seus padrinhos foram Luiz de Barros Nogueira e Alexandre de Fontoura. Nasceu com o sobrenome de da Silva porque era muito comum dar esse nome para os escravizados da época. Quando ainda era escravizada, Chica da Silva era tratada nos documentos como Francisca Mulata ou Francisca Parda, vez que os escravizados não tinham sobrenomes e normalmente eram diferenciados de acordo com seu grupo étnico ou cor da pele. Ela só foi registrada como Francisca da Silva de Oliveira quando passou a morar com seu companheiro, o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, um homem branco. Mas antes de conhecer o seu esposo, trabalhou como escrava para o médico Manuel Pires Sardinha. Lá fez amizades com outras mulheres escravizadas, especialmente Rita, mas ainda trabalhava em péssimas condições típicas da época, apesar da senzala ter um espaço anterior à casa de Domingos da Costa. Mas as histórias de dores da Chica da Silva com Pires Sardinha vão além dos trabalhos na lavoura. Quando ela chegou à nova casa, ela estava doente. O médico, um homem de posses de 60 anos que nunca foi casado, vivia amaziado com uma escrava, também chamada Francisca, com quem tinha um filho. Pires Sardinha, logo ao entrar, encantou-se com a beleza de Chica da Silva. Prescreveu um xarope que ele mesmo faria e ordenou que ela tomasse caldo de galinha. Ao levar para casa, sob seus cuidados, ele a violentou. Da violência nasceu um filho, Simão Pires Sardinha, que nasceu branco e por isso foi estudar na Europa. Já Chica da Silva foi vendida. Mas a alforria de Chica também veio, mesmo que depois, através do seu novo senhor, o João Fernandes de Oliveira.
Em 1753, João Fernandes de Oliveira chegou ao Arraial do Tijuco para assumir a função de contratador dos diamantes, que vinha sendo exercida por seu pai desde 1740, desistindo dos seus estudos e de sua carreira eclesiástica lá em Portugal. O pai de João vivia em Lisboa e o seu representante, que vivia no Tijuco, foi preso. Por conta disso, teve que pedir para o filho vir ao Brasil substituir o representante. Naquele dia, o Arraial da Tijuca entrou em festa. Chegou ao Arraial acompanhado de alguns escravizados, carregando suas bagagens e com alguns senhores de engenho em volta, com um grande estilo. Chica, ao ver João, se apaixonou imediatamente. Na mesma noite, um jantar foi dado em comemoração à sua chegada e Manuel Pires vai ao jantar como convidado. Chica o ajuda a se vestir. Ao fazer isso, ela já tenta ouvir todos os boatos que tem dele, principalmente se ele é casado e deixou sua esposa em Portugal, mas isso sem que seu patrão soubesse. De toda forma, ele estava solteiro. Ela queria se aproximar dele, mas se sentiu uma tola, pois achava que ela, como uma negra escravizada, jamais poderia ter o coração dele, muito menos a quantidade de riquezas que ele tinha. No dia seguinte, ela ouviu boatos sobre João Fernandes que lhe chamaram a atenção. O rapaz não se interessava por mulheres brancas. Na região, eram as pretas que o interessavam. Ela cambaleia, fica sonsa e feliz, mas sem contar para ninguém que estava apaixonada por João. Ela o observa de longe, pensando em como se aproximar dele. Manuel Pires percebeu a mudança de Chica, que não o queria mais, não o servia mais. Então ele vendeu Chica. Para a sorte dela, seu comprador foi João Fernandes de Oliveira. Em 1754, João Fernandes alforriou Chica, mudando seu nome de Chica da Silva Parda para Chica da Silva Parda Alforra. As pessoas brancas ficaram revoltadas e demonstraram seu racismo para com a Chica. Não concordaram com a decisão de João Fernandes de se casar com uma negra, pois queriam que, segundo eles, fosse do mesmo nível que o dele. Foi nesses tempos que começaram a surgir vários boatos de que ela seduziu vários homens brancos para chegar ao poder, inclusive João Fernandes de Oliveira. Muitos acreditavam que Chica da Silva possuía poderes ocultos, capazes de prender o jovem contratador. Outros diziam que ela revelava ao contratador onde estavam localizados os melhores diamantes por meio de seus feitiços. Ou seja, não aguentaram uma mulher negra conquistando não só riquezas, mas afeto de um homem que, apesar de não ser um perfeito antirracista e antimachista, a aceitava como amante e dava riquezas a ela. Inclusive, uma das poucas pessoas que descreveu ela depois da sua morte, em 1796, foi Joaquim Felício dos Santos, que descreveu ela grosseira, um tanto quanto sensual. Mas foi recentemente a historiadora Júnia Ferreira Furtado disse que ela só foi reconhecida assim por muito tempo por conta do machismo e do racismo da época, que estereotipava a mulher negra como essa louca sensual que o Felício dos Santos descreve. Mas apesar do seu amor por Chica e por ser conhecido por sua simpatia com a população preta, ele manteve mais de 100 escravos sob o seu domínio. Isso é um número alto, se comparado às outras propriedades de mineração que existiam na época em Minas Gerais. E com exceção de algumas empregadas domésticas, ele não alforriou mais nenhum escravo. Mas ele tinha seu lado bom também. Não era raro na época homens brancos terem relações com mulheres negras. Entretanto, os relacionamentos nunca eram duradouros e os homens brancos não assumiam suas relações com mulheres negras, tal qual aconteceu com o primeiro relacionamento de Chica da Silva, pelo qual teve um filho branco e que foi muito melhor tratado do que ela. Mas com João Fernandes de Oliveira foi diferente. Ele a amou intensamente e revelou seu famoso amor para muitas pessoas próximas. João raramente ia às festas, mas quando ia, sempre levava sua amada Chica da Silva com ele. Na época, o casamento entre pessoas negras e pessoas brancas era proibido. Então, Chica se tornou concubina de João. Mesmo assim, os dois viviam felizes. A cada ano, mais riquezas e até escravos comprados chegavam na mão de Chica. Além disso, ela recebeu a melhor educação.
João Fernandes contratou 2 professores que viviam no Rio de Janeiro para ensinar Chica a ler e escrever. Aos poucos, Chica foi se reeducando tal como eram as mulheres brancas da época. Ela não podia entrar em conflito com vizinhos e de casais, precisava ser afável com todos, não podia expressar rebeldia, precisava evitar pessoas de má índole, mas se cercar de pessoas virtuosas. Além disso, não podia dar cotoveladas, catar piolho, cuspir, puxar os cabelos ou entrar em desespero, não gritar com os escravizados. Assim, precisava formar sua imagem de bela e de recatada. Mas, com tantas etiquetas, Chica da Silva sempre se rebelava. Inclusive, ela não podia ter contatos ou amizades com pessoas pretas e ciganas, mas desobedecia e estava sempre de conversa com a população preta da região. Apesar disso, ela ainda era extremamente cruel com os escravizados que tinha, além de dar apenas uma alforria durante sua vida. Em 1754, engravida pela primeira vez de João Fernandes. Dentre 1754 e 1770, o casal teve 13 filhos, 9 meninas e 4 meninos, quase um filho a cada ano. O casal teve que se separar em 1770, quando João Fernandes precisou retornar para Portugal para receber a herança deixada por seu pai em testamento. Na sua ausência, ele nomeou Caetano José de Souza para administrar o arraial. Ele levou consigo seus 4 filhos meninos para estudar em Portugal, enquanto as meninas ficaram estudando uma educação exclusiva para as mulheres. Elas só saíram de casa para se casarem, ou seja, uma clara demonstração de machismo e de divisão no tratamento de gêneros que o casal deu aos filhos. Chica da Silva se sentiu grata por ele e viveu na mesma casa que vivia com João Fernandes desde 1755. Uma casa que hoje é a Praça Lobo de Mesquita, no número 266, em Diamantina. E lá deu a melhor educação para suas filhas depois da partida do seu amante. O maior empecilho para elas terem uma educação e vida de qualidade era o racismo. Enquanto algumas das filhas de Chica casaram na igreja com homens portugueses, outras tiveram filhos sem maridos por perto, ou então nunca legitimaram suas uniões. Outras ainda encontraram refúgio no recolhimento religioso. Já os filhos, embora todos tenham ascendido socialmente, tiveram maiores dificuldades em se notabilizar. Eles frequentemente tiveram que esconder ou camuflar a origem negra e escravizada nos processos de investigação familiar, pois naquela época, ser descendente de negros era impedimento para ocupar cargos de prestígio. Enquanto seus filhos estudavam e ganhavam a vida, não há relatos de que Chica tenha feito muita coisa, não. Ela morreu em 1796 de uma causa desconhecida. Ela foi enterrada no cemitério onde normalmente eram enterradas as pessoas brancas do seu arraial. Ela foi sepultada na tumba número 24 do cemitério de São Francisco de Assis, em Diamantina, Minas Gerais. Chica da Silva foi uma mulher negra que ocupou espaços que a sociedade dizia que a população preta não poderia ocupar. Ela atravessou os séculos com sua ousadia, poder e carisma. Essa foi a história da Chica da Silva. Se você gostou, se inscreve no canal, comenta aqui o que é que achou desse vídeo, deixa seu like se você gostou. Continua aqui assistindo outras histórias dessas mulheres incríveis que eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!